Depois tinha dado uma saída lá, quebrar uma lá. Tá bom. Tá, certo, tocaria aqui, tá bem, para você, tudo de bom, temos uma companhia. É um amigo mais que essa tá mais complicada por aqui, vou colocar minha perna, piloto automático. Ah, não. Ele vai chamar, tá? Ele vai começar a chamar desse documento, vai ter Tá pegando tudo. Prima de junho. Prima de junho, que você pensa? Aqui aguardando, né? Tô por aqui, meu irmão. Tá bom? Tá muito bom essa coisa aqui que eu acompanho uma boa noite aí. Tá bom, tio Mosquito? Eu vou ficar aqui e assim vai me esperando a sua chamada. Tô vendo o negócio aqui. Conquista aqui, vou vendo você. Tá bom? Outra chamada. Agora comecei outra chamada. Você, tudo bem? Permanecendo ou arrumar também? É melhor agora, né? Escutando aí o veterano, marcando tom de ouro aí, né? Vamos botar a vizinha aqui nos 40 metros aí, o meu primeiro bate-papo foi contigo aí, ô tio Mosquito. Rapaz, trabalhando bastante, ganhando pouco, juntando o capim, saber que troca aí o equipamento de trabalho. Mas nós estamos querendo chegar lá, né, tio Mosquito? Contigo, tá tudo na paz por aí, meu amigo? Tudo. Daqui a pouco vai estar 583, pensando que o quê? Como vocês podem ver aí, que é só uns 40 metros aqui. O radinho tá quase pronto, né? Só tô fazendo umas demonstrações aqui fora da caixa. Eu ainda vou pô-lo numa caixa. E eu vou colocar um frequencímetro diferente daquele que tá ali para esse rádio. E uma coisa que tá faltando ainda
é o filtro de banda passante, né, que é o Bandpass Filter. Eu tô sem um dos toroides, né? Um dos toroides eu consegui na minha sucata, o outro não. Tem um rapaz na internet, o VK3YE, que tem bastante circuito, tanto desse rádio aqui quanto de outros. E ele elaborou um filtro de banda passante, tanto para 40 quanto para 80 metros, né? Que não usa indutor, né? Toroide. Usa aqueles indutores pequenos. Fez o teste lá com os equipamentos dele, ficou muito bom. Acho que eu vou copiar aquele design dele. E o rádio está aqui funcionando, como vocês acabaram de ouvir. Controle de regeneração, que também serve para sintonia fina, né? Como eu estava demonstrando aqui no vídeo. O outro de volume. E aí vocês devem estar perguntando, caramba, mas por que esse áudio está tão forte assim? Nós costumamos montar esse rádio e usamos um amplificador externo. Que amplificador que você usou aí, Emerson? Ah, eu explico. Esse aqui é o TDA2611. Tem um rádio que eu montei há um tempo atrás, que era o Tentec. E a etapa de amplificação de áudio usa esse integrado. Baixei o datasheet dele, dei uma olhada, como é que era a questão do ganho, o que poderia ser usado para ficar ainda mais minimalista sem perder a eficiência. Então eu segui o esquema que estava no Tentec. É uma cópia exata do esquema que está lá. Poucos componentes, ótima potência de saída. Ele é capaz de entregar 5 watts em determinada situação de tensão e corrente. Mas enfim, vamos voltar aqui novamente ao rádio para quem não viu o vídeo anterior. A etapa amplificadora de antena, que ali está, 2N2222, a bobina osciladora, e ali vocês estão vendo 3 bobinas. Uma é da antena, né, que fica embaixo, a outra de cima é por frequencímetro, e a do meio é a osciladora. Esse rádio é uma cópia exata do que está no DX-On na internet. O diâmetro, o número de voltas, está para 40 metros aqui. Lá ele usa um monte de capacitores na parte de sintonia, mas aí o que eu fiz? Como o total de capacitância lá era de 45, eu peguei um capacitor de 15 em paralelo com o de 30. Para quem não sabe, quando nós colocamos em capacitores em paralelos, a capacitância aumenta, mas a tensão de trabalho é a mesma. Eu usei capacitor de qualidade, né, para não, pelo menos na parte osciladora, né, com variação de temperatura ou de voltagem, não dá drift de frequência, né, que a gente fala correr frequência. O trimporte que ele pede lá é de 1 a 30, que é o verdinho. Só que eu não tinha, não sei onde ele foi parar. Eu usei outros projetos, outras manutenções. Então eu peguei esse aqui que é de 1 a 40, que é o amarelo. Ali tem 3 terminais. O preto é da sintonia, o azul no meio é o negativo e o amarelo ali é a base do coletor do oscilador 2N2222. E por falar em oscilador, ele é um oscilador COPTS, onde a realimentação é feita do emissor para a base. Lembra que eu falei que eu tinha seguido o esquema? Segui, mas eu coloquei uns componentes adicionais. Tem um capacitor ali de 100 NF, um azulzinho, branquinho ali. O eletrolítico para filtrar a corrente contínua, evitar espúrios, oscilação de tensão. O capacitor do potenciômetro. O outro capacitor ali bem do ladinho do cabo de áudio, que é o de 330 ohms, que recebe a alimentação externa, que é proveniente daqueles 2 terminais ali, e leva a voltagem para o oscilador. E aí eu tive todo o cuidado de usar jumpers, manter o circuito de radiofrequência bem afastado do amplificador, usar cabo blindado, para que não haja nenhuma interação.
Eles estão em cima do plástico, tanto o circuito quanto o capacitor variável, por conta do hammer de radiofrequência. Então eu afastei da madeira, para vocês verem como o circuito é crítico. E uma coisa que eu fiz como um teste. O primeiro circuito, eu montei numa placa de fibra de vidro e os componentes do amplificador estavam próximos ao do oscilador. E ele não funcionava de jeito nenhum. Aí eu resolvi adquirir uma placa maior e deixar o circuito bem espaçado. Então não tem interação de lá para cá com o amplificador, daquela bobina até aqui. E o filtro que eu vou colocar aqui de banda passante, né, para 40 metros, ele... Deixa eu dar um zoom aqui para ver se ele vai. Estou fazendo aqui no telefone, mas acho que ele não vai. Mas tudo bem. Essa parte vazia aqui, é onde vai o filtro. Preciso só dos toroides, ou se não aquele esquema do rapaz da internet que eu falei. Aí a saída do amplificador, LM386, via potenciômetro, né? Primeiro vai o potenciômetro nele e dele direto para o amplificador de áudio que aqui está. Esse chiado que vocês escutam quando eu ligo o rádio, mesmo com o volume fechado, é o do amplificador, o LM386. Mesmo com o botão fechado aqui, como ele está direto lá no amplificador, o amplificador, como não tem nenhum controle de volume entre os dois estágios, vai captar o chiado que ele tem aqui, que é da realimentação, é normal. Então eu segui exatamente o esquema, novamente falando, né? Desculpem a repetição, com a adição de alguns componentes, filtragem, desacoplamento, para evitar indutância, retroalimentação, fazer o rádio parecer um motor de barco ou um apito. E funciona muito bem. É capaz de tocar um alto-falante de qualidade que está aqui dentro dessa caixinha. E eu estou usando uma antena externa, um dipolo de 40 metros lá fora. Esticado de um lado ao outro, como eu moro num sobrado. Então 40 metros só, 20 metros. Não tem problema em obstáculo, não está pegando em nada. Então está livre, bem isolado. Fora a minha antena aqui dos 11 metros que eu uso, né? Os meus rádios de 11 metros estão guardados, depois eu vou mexer neles, né? Que eu vou adaptar um VFO em cada um deles. Expandir um que eu tenho aqui de 40 canais e o outro que eu tenho, que é um ALA 78. Não, um ALA 87, se não me engano. Puta, nossa, é antigo pra caramba. Enfim, vamos voltar aqui no receptor. Tá aqui, tá funcionando. Espero que vocês tenham gostado e ainda vai ter mais alguns incrementos antes dele ir pro gabinete final. Eu não tenho impressora 3D, não tenho nada assim pronto para montar uma caixa. Mas eu pretendo resolver isso em breve. Los mares estaban en la banda, los mares, con los
Todo el dinero que entra aquí en esta fundación se le da cuenta al gobierno americano y tiene que saber el gobierno americano que no es dinero maravilloso. Primero, que no es dinero maravilloso y después, por el estatuto de fundación, el estatus jurídico, es dinero personal. Nosotros aceptamos donaciones personales. Filha de Malco. Angola e todo o mundo. Um organismo. Bom, é isso aí. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.